Bom, pessoal, é o seguinte, hoje, né, a gente vai começar aqui com essa parte que eu falei aqui para vocês, a parte da planta de cobertura e questão da área construída, certo? Só quero reforçar que vocês, no momento, não precisam fazer. Eu pediria só que vocês prestassem atenção para entender como é que faz, certo? Até porque é o seguinte, eu não vou cobrar a planta de cobertura nem cálculo de área construída, certo? Mas é interessante vocês saberem também. Me lembrei agora de uma situação que é importante eu também colocar por aqui, né? Além de calcular construída, né? A questão de o quadro de esquadrias, certo? Para falar isso aí, para poder fazer o fechamento da disciplina. Talvez até então plotagem não dê para entrar hoje. Mas vamos começar aqui pela parte da planta de cobertura e área construída, o cálculo, são basicamente, vão servir para a mesma funcionalidade para o que eu preciso, certo? Então, vou fazendo devagarzinho, vocês vão fazendo aí, é melhor. Vamos lá. Primeiro ponto, a gente está aqui com a planta baixa, certo? Do nosso estabelecimento. Eu pediria que vocês dessem o zoom aqui na área que é relativa ao meu banheiro, certo? Eu pediria que vocês dessem o zoom que é relativo à área onde está o meu banheiro. E vocês aprenderam em desenho arquitetônico que onde está o meu reservatório superior, eu tenho que representar com aquela linha mista onde se encontra o meu reservatório superior, né? Vocês viram isso em desenho arquitetônico. Então, por exemplo, para eu fazer a representação de onde está o meu banheiro, é sugestivo que eu procure aqui alguma das minhas leis que me atenda para isso. A lei que eu acho mais indicada para isso realmente seria 02, certo? A lei mais indicada seria 02. Então, simplesmente eu venho com o comando line, né? E faço aqui um X, onde está a representação do meu do meu reservatório superior, certo? Os limites que compreendem o meu reservatório superior, certo? Então, simplesmente faço um X, onde representa o meu reservatório superior. Eu posso depois, como vocês já aprenderam na aula anterior, colocar um texto, né? Lembrando que texto eu tenho que vir na lei de cotas, né? E colocar um texto, né, para que fique relativo ao que seria proge, reserve, sup. Reserve, sup, né? Que é a projeção do reservatório superior. Colocar lá no lugar, né? Na linha aqui. Tudo isso aí vocês já aprenderam em aulas anteriores, né? Rotacionar, tudo isso aí são formas que eu posso trabalhar. Mas o que é importante em termos de desenho arquitetônico? As linhas que representam a localização do meu reservatório superior não é uma linha contínua, é uma linha mista, de traço e ponto, certo? Aí agora vem o pulo do gato. A gente criou uma layer, certo? Chamada eixos, ok? Mas, eu particularmente, é uma das poucas coisas que eu altero, não a layer, mas eu altero aqui, a cor e o tipo de linha. Muita gente errou na prova, porque em vez de aqui estar by layer, mudou a cor. Não se muda a cor. Só se você já tiver um domínio muito grande do AutoCAD e tiver plena convicção e certeza que vocês estão fazendo. Como vocês ainda estão no processo de maturação, vocês talvez se enrolassem. Tanto é que, por exemplo, tinha peça sanitária que quando eu dava essa opção aqui de ativar a espessura da lei, pronto, essa cadeira aqui ela ficava super grossa. Na impressão ia dar erro de desenho. Perde ponto. Hierarquia de desenho é muito importante. Então, perdia ponto. Professor, eu clico aqui, eu estou vendo que ela está na lei mobiliários e baileia. Certo, é assim que a gente trabalha. Quando eu clico aqui na linha da alvenaria, está na lei parede, baileia. Aqui, na lei é eixo, baileia. Né? Então, essa baileia é algo que eu só altero a cor quando é uma coisa que eu tenho muito mais domínio já do AutoCAD e saber que eu quero aquilo naquela lei e altero a cor. Não faço isso frequentemente. Não faço isso frequentemente. Mesma situação é o tipo de linha. Essas linhas aqui, ó, essa linha de parede, a linha da janela, interna, externa, linha de cota, quando eu abro aqui a minha caixa de propriedade de leis, todas estão contínuas, com exceção de a demolir, que eu deixei hidden, que é a tracejada,
e com exceção de eixos que eu deixei de divide e projeção. São as únicas que eu deixei separadamente, certo? Ah, professor, eu vi ali que ali o senhor tem a lei projeção. Pronto, eu posso clicar nela e já vi na minha lei projeção. Pronto, ela já vai ficar a linha tracejada. Então não preciso alterar nem cor, nem tipo de linha. Só fiz alterar a lei dela para a lei projeção. Pronto, já tenho a lei, já tenho feito a localização do meu reservatório superior. Já está feito. Lembrando que a dica para fazer ela é fazer essas linhas na layer projeção 02. Porque essa layer nós já configuramos ela para ser assim, tracejada. Professor, eu posso fazer ela na layer eixo? Se porventura você tiver feito ela na layer eixo, não é um problema não, entendeu? Não é um problema não. Mas, né, quem quiser fazer na projeção 2 ou na eixo, já resolve. O que muda um pouco é o tipo de linha, que é a linha de projeção, ela está totalmente tracejada, que é a projeção. A de eixo é uma linha mista, de traço, 2 pontos, traço, 2 pontos. Certo? Dica de projeto. Toda vez que vocês fizerem uma indicação de ou linha de chamada do reservatório superior, ou um corte, onde for ter reservatório superior, que inclusive aqui acabou no corte não aparecendo, ó. Faltou fazer aqui, mas tem. É sempre interessante você colocar informação de qual é a capacidade, certo? É muito importante que toda vez que você colocar ou a linha textual na planta baixa, indicando onde está o reservatório, ou no corte, que faltou o desenho aqui, eu preciso desenhar aqui o reservatório, mas teria, né? Você sempre coloque qual é a capacidade. Pessoal, o que aconteceu ali com Jéssica é interessante a gente saber. Por exemplo, essa linha aqui está na lei projeção e ela está tracejada, como vocês conseguem ver. Beleza. Quando eu clico nessa, ela também está na lei projeção, mas não está tracejada. Por que isso aconteceu? Em algum momento, foi se alterado aqui, ó, esse campo aqui de propriedades. Aqui não é para estar em contínuos, é para estar em by layer também. Porque nem eu quero alterar a cor, nem eu quero alterar a espessura e nem eu quero alterar o tipo da linha. Essas três propriedades, elas devem estar em by layer. Professor, sempre? Aí depende de cada caso. Por exemplo, eu tenho aqui essa linha dessa janela, ela está em projeção 2. Vamos supor que você tivesse feito uma layer chamada esquadrias e ela tivesse dentro dessa layer esquadria. Aí ela não está tracejada. Aí eu forçaria ela a ficar tracejada. Eu fazia uma forçada nela. Mas isso só é sugestivo você fazer depois de desenhar. Porque se você for fazer quanto desenha, aí você sem querer vai alterar a propriedade e todas as outras linhas vão assumir aquela mesma responsabilidade, aquelas mesmas características. Então, alterar qualquer informação aqui nesse campo aqui, tem que se ter muito cuidado. Eu sempre trabalho com aqui by layer. Raríssimas exceções, eu altero isso aqui. Raríssimas exceções. Vamos lá. Pessoal, vou fazer agora, vou aproveitar e fazer ao mesmo tempo aqui várias informações, certo? Eu tenho aqui agora a parte de a planta de cobertura com cálculo de área construída, certo? E essa parte aqui de congelar e isolar. Vou aproveitar e fazer isso aqui ao mesmo tempo, certo? Vai ser 3 comandos, 4 coisas de uma vez só. Quero que vocês todos acessem a planta de AutoCAD. Tem que acessar a planta para entender o que eu vou falar, certo? Tem que acessar. O que eu vou trabalhar agora vou mostrar a vocês mesmos se o seu desenho ele está adequado, cada coisa no seu respectivo layer. Como é que isso eu percebo? Através da opção de congelar e isolar, certo? Congelar e isolar são conceitos similares, mas ações diferentes. Quando eu digo congelar, ele vai ocultar o que eu estou congelando. Quando eu digo isolar, ele deixa somente o que eu quero isolar visível. As outras coisas é que ele oculta. Por exemplo, vamos supor que eu peguei esse projeto
e vou passar para uma pessoa que vai fazer, que é só a planta baixa, só as paredes, só as paredes. Então, vamos fazer o seguinte, vocês vão vir aqui, certo? Na caixa de layers. Primeira observação, é interessante que você deixe numa layer que você não vai ter muita interferência. Como assim, professor? Vamos colocar aqui na layer paredes, só para a gente saber, na layer paredes. Todo mundo coloca na layer paredes. Colocou? Vamos lá. Vocês estão vendo que aqui tem dois ícones que nós vamos trabalhar muito, que é esse símbolo de congelamento, e aqui é para descongelar, por isso que é o sol, e aqui é isolar e desisolar, digamos assim, tirar do isolamento. Essas dois aqui, com essa de congelar, faz basicamente a mesma função, mas eu me habituei mais a congelar e descongelar. O que é que congelar faz? Ele vai ocultar determinada layer. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no ícone de congelar, certo? Veja que meu cursor mudou para seleção. Cada layer que eu for selecionando, veja que eu vou congelar aqui e ele vai congelar aqui também, ó. Ele começa a congelar por layers. Se eu pegar as cotas, tudo que é de cota congela. Se eu clicar aqui em mobiliário, tudo que é mobiliário congela. Se eu pegar a Shura, tudo que... Então, essa é a importância de um desenho estar perfeitamente nas suas layers. Porque cada layer que eu selecionar, ele vai congelar. Ele vai ocultar, eu vou clicar aqui e ele vai congelar aqui também. Por quê? Ele congela a layer. E aí eu tenho só o que eu preciso ver aqui. Ei, professor, isso aqui não foi congelado. Você pode vir na layer de congelar e clicar nela. Pronto. Aí eu vejo só o que tem parede. Professor, se eu quiser agora congelar a parede, se você for congelar a parede, ele não vai aceitar. Porque a mensagem, inclusive, aparece aqui, ó. Selecione um objeto que a layer não esteja ativa. Mas para congelar, quando você clica, ó, ele não congela. Por quê? O AutoCAD, ele não congela, ele diz aqui embaixo, as layers correntes. Aqui, ó. Ele não congela a layer corrente. Então, primeira ação para saber que você vai congelar. Não pode estar na layer corrente. A minha dica geralmente é o quê? Vamos lá. Venham aqui novamente, embaixo desse Frozen. Let it go, let it go. E clica aqui no o sol, vê se não esquece. Quando você clica aqui, ele descongela tudo. A minha sugestão, às vezes, eu gosto de deixar na layer 0 e vou congelando o que eu quero. Por exemplo, se eu vier aqui agora na layer de congelar e clicar na linha da alvenaria, na layer, todas as minhas paredes foram congeladas. Aí eu tenho só o que não é parede. Então, o congelar, ele é muito importante e vai funcionar se cada objeto no seu desenho estiver na layer correta. Por isso que na avaliação, algumas pessoas eu tirei ponto porque estavam em outra layer com outra cor, estavam com outro tipo de espessura porque é erro de desenho arquitetônico. Cada coisa tem que estar no seu layer. Se eu quiser descongelar, clica aqui. Ah, Ricardo, eu queria congelar somente as minhas portas. Como estão todas na layer esquadria, tudo que é na porta e a linha de fora, foi. 02 também. Ah, eu quero que fique tudo, menos os mobiliários. Clicou no mobiliário, congelou todos os mobiliários. E aí você vai tendo essa ação de congelar. Congelar é só isso. A diferença do outro que eu quero passar para vocês, que também está aqui, além do congelar, é o isolar. O isolar é o contrário. Quando eu clico no isolar, eu vou dizer, eu quero isolar só as paredes. E apenas as paredes, a layer amarela e aqui. Quando você der Enter, tudo que tiver fora do isolar, daquela layer, ele oculta, deixa só o que eu isolei. E aqui eu tenho só a planta baixa, as paredes, para poder passar para alguém que precisa. Então, congelar e isolar é essa função. É essa função. Não tem muito mais o que explicar. Da mesma forma que eu apertei no solzinho aqui para isolar, ou congelar e descongelar, aqui isola aqui, quando eu apertar ele tira a ação e volta a tudo normalmente. É somente isso. Congelar e isolar. Descongelar e tirar do isolamento. Somente isso. Depois que eu já sei isolar, eu posso agora começar a preparar minha planta de cobertura.
E cálculo de área construída também. Vocês concordam comigo que a área construída eu calculo levando em consideração o contorno externo da edificação? Como aqui eu tenho muita informação, tem cotas, tem mobiliário e tudo, eu vou trabalhar agora a minha parte de cobertura. Primeira coisa que eu faço, eu isolo as paredes. Pronto. Então, tenho só as paredes da minha edificação. Só as paredes da minha edificação. Só. Depois que eu estou com isso feito, aí eu vou vir aqui, ó. Agora é outra informação, viu? Eu vou aqui na minha caixa de leias. Vou olhar aqui a minha leia projeção. Mas vocês estão vendo que ela está com a luz apagada? Ela está dormindo. Então, mesmo que eu chame a leia projeção, não vou desenhar nada nela, porque ela está dormindo, tá? Apagada. Eu vou deixar a luzinha acesa. Ó. Os três têm que estar amarelo. A lâmpada, o sol e o cadeado tem que estar amarelo. E vou ativar a minha leia projeção 2. Pronto. Foi o que eu fiz. Todo mundo ativou a leia projeção 2? Pronto. O que eu vou fazer agora é o quê? Uma polilinha pelo contorno da minha casa. Comando PL, polilinha, PL, e vou desenhar uma polilinha pelo contorno da minha casa. Vou desenhar pelo contorno da minha casa. Pelas partes das paredes externas. Vou desenhar um contorno da minha casa pela parte das paredes externas. Pessoal, duas observações, certo? Vamos lá, aprender. Professor, o meu estava dando certo. Teve alguns aí que não deram certo. O que é que eu chamo de dizer que não deu certo? Primeira coisa que não estava dando certo. Quando eu vinha no ler de isolar, o meu aqui sumiu tudo. Tem algumas pessoas que não estavam sumindo. Estava ficando turvo, certo? Qual é a sequência para organizar isso aí? Venha na leia de isolate de novo, vem novamente no comando de isolate, vem novamente no comando. Aí vocês vão ter que vir aqui embaixo. Tem que vir aqui embaixo. E fazer, setar umas configurações nele aqui em set. Clica em set. Aí depois clica em off e clica em off. Só isso. Clica em set, clica em off, clica em off. Só isso. Aí sai do comando. Aí depois aplica o comando de novo. Essa é a primeira ação. Outra ação que está acontecendo é porque em algum momento foi clicado no isolate e não está conseguindo desenhar. Por quê? Quando vocês criam e clicam no isolate, todas as leias vão ficar assim, com essa opção de ligado e desligado. Aí tem que vir aqui na de projeção e apertar nessa luzinha para poder habilitar desenhar nela. Porque senão você vai desenhar, ela não vai aparecer. Ela vai estar desligada. Você desenha, não, ela tem que estar com isso aqui, todos os três amarelinhos. A luz para estar ligado, o sol para não estar congelado e o cadeado aberto, senão ele fica travado. Então tem que deixar esses três aqui ativos. Professor, mas o meu está com tudo que é cadeado. A outra opção é você vem aqui em Linha Properties, clique em qualquer uma, e digita Ctrl A, porque Ctrl A ele seleciona tudo. Se você apertar na lâmpada que está apagada, todas vão ficar acesas. Se você apertar na que está acesa, todas vão ficar apagadas, com exceção da leia corrente. Se eu clicar aqui, ó, coisou tudo. Se eu clicar novamente, coisa tudo. Então, são as observações que tem que se fazer para se ligar nas prosopopeias. No meu caso, eu vou aqui, ó, ele até apagou a leia. Vou aparecer novamente paredes e projeção, que é o que eu quero. Pronto. Feito isso aqui, vou começar as etapas finais para desenhar a parte da minha planta de cobertura. Primeira observação, essa linha aqui é a tracejada, certo? A tracejada, ela é o quê? Ela é uma projeção, certo? Só que ela está rente com minha edificação. Eu aqui tenho um beiral de 0,5 metro. Como é que eu faço esse beiral de 0,5 metro agora?
Como? Offset de 0,5. Pronto. Já fiz o meu beiral. Professor, apaga essa daqui ainda? Não, ainda não. Já tenho a projeção da minha cobertura. Está resolvido. Já fiz a projeção da minha cobertura. Não tenho que sair desenhando, não. O único plus que eu dou nele, para deixar ele melhor, mais agradável, é aumentar a escala dele, porque eu estou achando que é um tracejado muito perto. Muito, muito perto. Então, para fazer isso, eu faço o quê? Eu seleciono essa polilinha. Seleciono essa polilinha. Digito Ctrl 1 para aparecer essa caixa aqui. Então, seleciono a linha e digito Ctrl 1. Apareceu essa caixa aqui. Certo? O que é que acontece? Vocês vão vir aqui nesse campo aqui, ó. Aqui em cima tem aqui, ó, Line Tape Scale, a escala da linha. Onde tem 1, eu vou colocar 5. Por exemplo, ó, já aumentou. Não, professor, eu quero menor. Então bote 2. Não, eu quero maior. Bote 8. Bom, ele vai escalonar o tracejado da minha linha. Ficou mais interessante para uma parte de projeção de cobertura. Pessoal, o que é que eu fiz aqui? A gente fez uma polyline pelo contorno da minha edificação. Dei offset relativo ao tamanho do beiral, que é a projeção da minha cobertura. Já tenho. Por curiosidade, vocês concordam que essa linha tracejada aqui, mais interna, é exatamente a minha área construída? É a mesma coisa. Ou eu faço igual a gente fez nas aulas anteriores, com o comando área, e saio calculando aqui todo o contorno, certo? Todo o contorno. Fazendo esse trabalho de estagiário que está começando. Ou eu faço o trabalho de estagiário que já passou pela disciplina. Comando field, que a gente viu aula passada. Bota aqui objeto, objeto. E seleciona o objeto. A gente fez isso aula passada. Ontem já me diz a área, 55,66 metros quadrados. É a minha área construída. Ou, que eu não ensinei, vou ensinar agora, você seleciona a polilinha, seleciona o seu objeto, digita Ctrl 1, viu, Arthur? Ctrl 1, aí ele diz aqui, ó, área. Ele diz aqui, ó, área 5566. É outra forma de você também fazer esse tipo de reconhecimento. Quando eu desenvolvia projetos acústicos no AutoCAD, eu botava várias achuras, aí fazia Ctrl 1 para ver as áreas de cada achura daquela. Ela também serve para achura. Vamos lá, segue o passeio. O que eu vou fazer agora, certo? Eu vou descongelar para poder ver tudo que está aqui. Certo? Tudo que está aqui. E eu vou fazer agora a minha planta de cobertura. Ó, já tem uma projeção. Professor, isso aqui eu vou poder apagar? Posso apagar? Não apague ainda não. Calma, paciência. Para eu fazer a minha planta de cobertura, eu vou precisar do quê? Dessa própria linha tracejada, que já vai ser a cobertura. E vou precisar também da alvenaria, porque o reservatório vai estar aqui. Então eu faço o quê? Eu vou isolar. Eu isolo a alvenaria e isolo a linha tracejada. Quando eu der Enter, vai ficar igualzinho a gente estava antes. Mas é só para vocês saberem que se em determinado momento você, eu preciso voltar, vai isolar somente a alvenaria e a linha tracejada. E vai copiar ela aqui ou para fora ou para o lado. Eu não vou copiar aqui para o lado porque eu sei que eu tenho um desenho aqui do lado, certo? Posso copiar aqui para baixo, posso copiar aqui para cima. Eu vou copiar aqui para baixo, certo? Vou fazer uma cópia aqui para baixo. E vou depois desisolar. Ó, veja que o desenho permaneceu intacto. E aqui ficou só realmente o que eu vou precisar no momento. Então, faço inicialmente essa cópia. Depois que a gente fez a cópia, a gente pegou, isolou e fez a cópia. Agora é muito fácil fazer uma planta de cobertura aqui. Não tem mistério nenhum. O que é que eu faço? Por exemplo, eu vou fazer um retângulo onde vai ser o meu reservatório.
Aí eu jogo, geralmente faço o quê? Jogo na lei paredes, né? Faço um retângulo, onde é o meu reservatório. Faço um retângulo onde é o meu reservatório. E começo a apagar aqui. Opa! Eu começo a apagar aqui as paredes, tendo cuidado para não apagar o retângulo que eu fiz, que não vai estar no meu reservatório. Pronto, aí aqui eu começo a apagar o que é de alvenaria, não apagando o que está lá. Erase. Dica de ouro. Professor, sem querer, eu apaguei a minha parede, apaguei tudo aqui, professor, sem querer. Muito fácil. Você volta na sua planta baixa, pode desenhar um retângulo aqui também, se quiser. E é só depois mover ele, que você desenhou, por pontos de precisão, de endpoint para endpoint. Pronto. Já está feito aqui uma parte da minha planta de cobertura. Sim. Para eu concluir aqui a parte de cobertura, para fazer os ajustes, por exemplo, primeiro ajuste. A casa é uma linha correta, que ela seja uma linha mista, de silhueta, e não uma linha tracejada de projeção. Mas vamos deixar ela de projeção. Particularmente, eu gosto de deixar a trajetória da projeção da casa numa leia mais grossa, 0,4. Só que aí vem, professor, quando eu boto 0,4, ela fica uma linha contínua. Realmente, ela fica uma linha contínua. Vou colocar 0,3, porque eu não quero ela tão grossa não, 0,3. Professor, só que ela fica uma linha contínua. Não é para ser contínua, é para ser tracejada. Aí você pode, se quiser, usar o comando MA, Mesh Property, para copiar a propriedade que você botou para fora, para dentro. Professor, mas ficou amarela. E eu queria que ela ficasse realmente mais grossa. Queria que ela ficasse verde, na lei 0,3. Aí 0,3 fica contínua. Aí você começa a brigar com você mesmo. Essa é uma das poucas situações que eu altero, aí sim, eu forço aqui. Uma das poucas alterações que eu forço. Porque eu quero que, mesmo ela estando na lei 0,3 by layer, eu quero que ela tenha outra propriedade. Ela seja, por exemplo, essa dash dot. Porque eu forcei para ser uma 0,3 e forcei o tipo de linha. É uma das poucas situações que eu também altero. Aí ela ficou grande demais. Qual é o comando que eu faço para ela ficar um pouquinho mais juntinha? Arthur sabe. Qual é o comando que eu faço para ficar depois? Ctrl 1, né? Arthur já está fera no Ctrl 1. E aqui, como a gente tinha colocado 5, um valor muito alto, aí eu diminuo, vou colocar aqui 2, por exemplo. Ó, fica mais... Ah, não, vou botar 1. Não, vou botar 1,5. Bom, você bota um valor para ficar mais interessante. E essa linha de fora não é para ser tracejada, é para ser contínua. Aí eu venho nela e coloco na lei 0,2. Pronto. Já tenho aqui, ó, o contorno da minha cobertura. Já tenho a silhueta da minha edificação. E já tenho aqui no magenta, que é uma lei mais grossa, o volume do meu reservatório, que está mais alto. Quem quiser, professor, eu posso desenhar aqui uma visita? Pode. É só vir na lei 0,2, fazer um retângulo aí, por exemplo, de 1 por 1. É uma visita muito boa. Eu vou botar até menor, vou botar 0,5. 0,5 por 0,5. Uma visita bem pequenininha. E colocar onde eu quero que essa visita fique, né? Que a visita é onde o cara vai entrar para fazer a limpeza do reservatório, instalações da bomba, essas coisas e tal. Bom, já tenho aí um bocado de cor. Falta só a linha de cumieira. Para eu fazer a linha de cumieira, é muito filé.
eu vou escolher uma leia que seja um pouco mais grossa que o contorno da edificação. Pode ser uma 0,3 ou uma 0,4. Vou colocar uma 0,4. E depende do meu projeto, né? Mas eu vou colocar a comida como se ela estivesse aqui assim. Pronto. Faltam só duas coisas aqui para fazer minha cobertura. A achura e a seta. Vamos lá. Para terminar a cobertura aqui, para mim, só faltam duas informações. Certo? Eu colocar a achura, particularmente eu gosto de trabalhar assim, eu coloco a achura indicando o sentido de caimento da cobertura. E no meu padrão de desenho, meu padrão que é maior do que o padrão FIFA, certo? Quando eu tenho dois telhados, se um telhado está mais alto do que outro, eu boto o telhado mais alto, a achura mais densa do que o telhado que está mais distante. Para a própria densidade de achura, ver o que é maior, mais perto e mais distante. Mas aqui não vamos fazer isso, porque todos os dois têm o mesmo sistema. Aqui, para fazer o telhado caimento, é muito simples. Achura, vocês já estão acostumados. Comando hatch, letra H. E aí eu vou primeiramente escolher esse aqui, ó, ANSI 31. Às vezes, se você quiser, pode usar também a ANSI 32. Mas eu vou pegar a ANSI 31. E vou clicando aqui, certo? Eita, professor, ficou ali 04. Opa, então vou logo ajeitar para não fazer besteira. Vou voltar em Home. Onde tem 04, eu coloco a layer hatch. Vou colocar a layer hatch. Vou retomar o comando. H, já está na layer hatch. E vou começar a aplicar onde eu quero que fique minha cobertura. Pronto. Obviamente não é assim. Aí eu vou para os ajustes finais. Angulação, vou colocar aqui. 45 ficou assim. Não é assim que eu quero que a água fique. É menos 45. Para ficar para um lado e para o outro. E a angulação aqui, por exemplo, se eu colocar 3, ficou muito espaçado. 2 já ficou melhor. 1,5, pode ser. Pronto. Somente isso. Se eu quiser dar um plus, eu vou setar a minha origem nesse cantinho aqui, só para ficar mais arrumadinho. Pronto. Enter, já apliquei a minha achura. Já apliquei a minha achura. Falta somente a indicação de caimento dela. Vamos lá. Quem quiser pegar as informações da minha achura, eu deixei com essas configurações que estão aqui em tela. ANSI 31. E aqui eu fiz ângulo 315 e a densidade 1,8. A transparência, quem quiser deixar mais suave, pode deixar. Caso contrário, não tem necessidade não. Porque a própria achura ela já é uma layer mais suave. A minha que está branca, porque é uma questão de vocês visualizarem. Mas eu vou deixar já o padrão que eu acho mais bonitinho. Então, para colocar as setinhas de inclinação, toda vez ter que desenhar, todo projeto ter que desenhar cópia, eu perco muito tempo. Eu já criei um bloco com isso. Agiliza muito a minha vida. É só vir em Insert Block, que vocês já estão acostumados a inserir os blocos, e dentro de... Opa! Não acredito, muito obrigado. Eu ficar desenhando as setinhas, né? Estava congelado. Aí eu venho aqui em Insert Blocks, você já sabe que é a letra I, e vou procurar dentro da minha pasta de blocos, na pasta Símbolos. É na pasta Símbolos. Dentro da pasta Símbolo vai ter um bloco lá que eu já coloquei, já criei ele aqui chamado Cobertura. Pronto, é só clicar nele para inserir. Aí ele já vem, ó. É só você colocar onde você quer que colocar aí e rotacionar ele para ficar onde você quer. Pronto. Você já colocou ela. Para botar do outro lado é só copiar ele para o outro lado e aplicar o comando rotate, de rotacionar. Né? Aí você faz o ajuste de acordo com o seu projeto para ficar organizadinho, bonitinho, arrumado. Professor, em vez de eu copiar e rotate, eu podia dar mirror? É uma boa experiência. Quem quiser fazer, fica à vontade. Professor, e para editar o texto? Aí você vai ter que entrar na ferramenta de adição de bloco. Você clica 2 vezes nele. Aí aparece essa caixa de adição de blocos e dá OK. Pronto, aí você vai editar o texto de acordo com o que for, né?
Se o telhado não é 30%, é 25%, aí você bota 25%. Se aqui é interessante, cobertura, eu posso colocar telha colonial. Que eu indico qual é o tipo de telha. É só apertar aqui que você vai fechar o bloco e dar OK, salvando. Pronto. Você já tem a sua planta de cobertura feita. Bem mais rápido do que fazer uma planta de cobertura em desenho arquitetônico. Aqueles que gostam de um caprichozinho maior, por exemplo, eu posso colocar aqui dentro da minha laje uma achura também, só que ela seria uma achura de concreto. É só eu procurar aqui, Arconc. E vou mudar a escala de acordo com a minha necessidade. O negócio é conseguir a escala bater. Quando a escala não dá certo, amigo, você pena e não vai do canto. A achura de concreto aqui não quis aceitar, não. Opa, pegou. Pronto, vou botar aqui uma achura de concreto de 0,05. Pronto. Aí, ó. Fica bem organizadinho. Para quem quiser fechar, é só colocar nas cotas e botar uma linha de chamada aqui. Visita. Reserve. Superior. CAP. De capacidade. Aí é só arrumação, só deixar. Silhueta da edificação, só ajuste. Tem mais do que isso não.